Meus amigos, estamos aqui na residência do Barão de Ceará-Mirim. Nada mais justo do que nosso querido amigo Francisco explicar para nós quem foi o Barão, Francisco, e um pouco do engenho. Pessoal, nós estamos aqui sediados no Engenho São Francisco, que foi o grande desejo do Barão, né, Manuel Varela. O que foi esse engenho? Esse engenho foi o sonho, um sonho realizado, né, um monopólio açucareiro consolidado. A partir de 1826, enquanto essa região, na realidade, ela não tinha engenhos, que é o que muita gente não sabe disso. A história de Ceará-Mirim, ela não começa com cana-de-açúcar nenhuma. A história de Ceará-Mirim ela começa em 1501, com a invasão portuguesa, se consolida como sede política em 1607, né, com a instalação do convento de Nossa Senhora dos Prazeres e da igreja de São Miguel Arcanjo, e logo depois ela é introduzida como vila com o nome de Extremóis do Norte, que em 1855 passou a se chamar Boca da Mata e só então Ceará-Mirim. O que é que muita gente não sabe é que a cana-de-açúcar levou longos 320 anos para se instalar na cidade. É mesmo. 320 anos. Ou seja, nós temos menos tempo com a cana do que sem ela. Então, só para você ter ideia, quando foi no ano de 1826, o Barão Manuel Varela tinha se inscrito na linha de alferes, ou seja, iniciando a carreira militar. Na época ele tinha 22 anos, e a partir daí ele decidiu seguir carreira militar e fez uma pequena plantação de cana-caiana, sendo uma das primeiras plantações de cana-caiana do Nordeste. Uma cana que, obviamente, para a produção, para quem está me vendo esse vídeo e tem um engenho, como nosso amigo Eduardo Carvalho, lá da cidade de Canguaratama, do engenho Pituaçu, que é o engenho mais preservado do estado, ele sabe que plantar cana-caiana é prejuízo. Por quê? Porque cana-caiana é uma cana que ela é mole. Ela serve mais para extração de caldo, que é o que se usa mais em caldos em feiras livres, do que propriamente dentro da instalação de fábrica. Então o barão plantou essa cana, porque como ele não tinha um almanjarra, um engenho no caso de vapor, ele tinha um almanjar, que era um engenho primitivo, movidos por bestas, então ele plantou uma cana mais fácil para a tração, extrair o caldo. Então, a partir daí ele começa aqui no famoso sítio Veríssimo, de propriedade dele, aonde logo depois ele consegue fazer a consolidação no monopólio do engenho São Francisco. Isso já a partir dos idos já na década de 1830. Em 1839, ele recebe a mão da baronesa Bernarda Varela, do coronel Teixeira lá, do engenho Capela, e ele herda por meio de dote toda a propriedade do engenho Capela, que era pertencente à família da baronesa. Então foi quando ele se tornou o grande industrial da cana-de-açúcar. Aí, a partir daí, ele faz uma reformulação do engenho Capela, faz uma fusão com a propriedade do engenho São Francisco, e o engenho São Francisco se torna um dos maiores produtores de açúcar e de rapadura e de mel de engenho aqui da cidade de Ceará-Mirim. A partir daí, no ano de 1829, o barão ele cria a sede da Intendência Municipal, que sediou-se inicialmente onde hoje fica a cidade de Extremóis. Na época, o nome era Freguesia da Vila de Extremóis do Norte. Ele assumiu por 12 mandatos. No ano de 1837, ele renova o mandato como presidente, hoje é o cargo de prefeito, né? O presidente da Câmara, hoje na função republicana, é como se fosse o prefeito da cidade, né? Logo depois, no ano de 1853, ele se torna comandante superior da Guarda Nacional no Brasil. Então era uma das principais figuras do militarismo representando o Rio Grande do Norte junto ao nosso amado imperador. O barão chegou a ser uma figura tão importante que quando a cólera morbus assolou toda essa região, a grande crise de cataporas também chega até o poder municipal lá em Natal, o imperador manda uma carta ao barão solicitando que ele assumisse a presidência da província. E o barão nunca quis sair dessa casa que está aqui atrás. É mesmo. Ele Ele chegou a não, declinar. ele não quis assumir para não ter que sair de sua terra. É uma Então paixão muito grande, ele né? tinha um amor por essa cidade, não só o amor, ele fez de tudo o possível para que a cidade chegasse ao patamar que ela chegou na época dele. Ceará-Mirim, na época do Império, nada mais era do que a maior cidade do Rio Grande do Norte, em população,
em termos de poder financeiro. Em poder financeiro isso aí nem Nem se fala, nem né? se fala, porque Ceará Mirim tinha mais de 150 engenhos. E esses engenhos, obviamente, que fazia esse pulso da economia canavieira da cidade. E foi justamente através do poder do barão foi que este poder se consolidou maior. A família Varela nada mais era do que a principal detentora de afortunamento político e financeiro da cidade de Ceará Mirim. E quando foi no ano de 1874, o nosso amado imperador, Dom Pedro II, faz justamente o selamento da carta que torna o Barão do Ceará Mirim o primeiro nobre do Rio Grande do Norte. Pai, que Em interessante, né? 1874, aos 22 de junho, o nosso amado imperador confere a Manuel Varela o título de primeiro barão do Rio Grande do Norte. E esse título, como naquela época todos os títulos eram comprados e timbrados na alfândega, para o selamento real foi pago pelo barão Manuel Varela uma quantia de 100 contos de réis emuletados. Só para você ter a noção do que era esse dinheiro, naquele mesmo ano, Natal, todinha trabalhando de arrecadação, só arrecadou 2 contos. Ele pagou 100 pelo título. Só para você ver o que era o dinheiro que ele tinha dentro desse monopólio. Em 1868, né, ele se torna vice-presidente provincial, como se ele não quis assumir o comando, né, da nossa província, e foi a partir daí que a família Varela, né, ela tem esse grande instauro dentro da política do Rio Grande do Norte, mas no ano de 1878, o barão ele faz a criação da escola que ele não colocou com o nome dele. O barão era uma pessoa tão simples que é o que muita gente não sabe disso. Muita gente, quando vê a figura do barão, vê uma figura de que está com a chibata na mão, de que Imponente, vai bater no povo. Não, maltratando escravo. na realidade, não era muito bem assim. O barão Manuel Varela ele era uma figura tão simples que quando ele, diferente do barão de Mipibu, né? O barão de Mipibu, ele construiu a escola com o nome dele, por ele e para ele. Aqui não foi assim. Ceará Mirim foi o contrário. O barão construiu a escola para o povo e não colocou o nome dele. Muita gente não sabe disso. Quando o barão decide criar o primeiro grupo escolar da Vila de Boca da Mata, ele coloca o nome do fundador da cidade, que foi um índio, Potiguaçu. O nome da escola era Grupo Escolar Felipe Camarão, É que mesmo. foi o fundador de Ceará Mirim. Então ele não colocou o nome dele, nem isso. Nem isso ele quis. Uma umidade muito grande, né? No dia 5 de novembro de 1878, o barão cria o Grupo Escolar Felipe Camarão. Só que quando foi no ano de 1936, aí, mas já foi uma corrente muito tempo depois, o barão já fazia mais de 50 anos que tinha morrido, aí foi que mudou o nome para Grupo Escolar Barão de Ceará Mirim. Mas nem isso ele quis ter com o nome dele, É a mesmo. escola. Foi Então, uma justa homenagem, né? o que mostra, né, que ela é uma pessoa bem simples. E aí, quando Meira Issá convence o barão a ter uma escola aqui no engenho do barão, né? Teve uma escola. Ele também não mudou com o nome dele. Quando ele instaurou o grupo escolar, né, isolado, Escola Isolada de São Francisco, foi o nome que ele deu. Escola Isolada de São Francisco de Assis, inclusive que o prédio está ali ainda ao lado do cemitério. No ano de 1881, Ceará Mirim teve a sua forma de mais triste. Foi quando ela perdeu o barão, né? O barão faleceu aos 78 anos de idade, o que na época era uma idade já muito bem avançada, até porque na época as pessoas costumavam viver o quê? 50 anos, a expectativa de vida, e o barão viveu 78. Quando o barão faleceu, quase todos os jornais do Nordeste falou da morte dele, É mesmo. como um dos homens mais, não pelo afortunamento, mas porque quando as pessoas visitavam Ceará Mirim, via que ele era um homem simples, um homem muito simples, de poucas conversas. Ele era um homem tímido, não gostava de estar nos salões dizendo que era o cara, não. Ele era o cara, mas ninguém dizia. O povo dizia, menos ele. Estamos aqui de frente à capela e do cemitério que abriga os restos mortais do barão de Ceará Mirim e da baronesa. Por gentileza, podem explicar como é que funciona, como foi o ano de fundação e o seu significado? A capela do Engenho São Francisco, né, hoje usina São Francisco, ela basicamente ela é
um mausoléu dedicado à família Varela. O que é um mausoléu? É quando você tem um lugar específico somente para o sepultamento de uma família X, que no caso aqui é a família Varela. Esse pequeno cemitério ou mausoléu, ele foi inaugurado justamente no ano do falecimento do barão, né? Foi o primeiro a ser sepultado, no dia 1º de março de 1881. E logo depois, no ano de 1890, foi a vez da baronesa, né? Foi sepultada aqui. Mas antes de ser sepultada aqui, a baronesa, ela fez um grande feito para o povo de Ceará-Mirim. A gente falou um pouquinho do que o barão fez e agora do que a baronesa fez. Ela trouxe, ela libertou os escravos, né, do engenho, bem antes de acontecer Da Lei Áurea. da Lei Áurea, mas também a baronesa, no ano de 1887, ainda no Império, ela solicita ao imperador a chegada da ferrovia ao Ceará-Mirim, que hoje, que hoje é o principal meio de transporte daquele que não tem tantos recursos na cidade. Interessante. Quando a Isso, olha só, Uma visionária, né? uma visionária que o povo nem sabe. E nem reverencia. E um detalhe, Qual o nome dessa estação? a estação, a estação, o nome, ela não tem nome. E por que não Da... bota o nome dela? Podia ser, né? A Uma estação, sugestão. a nossa estação atual, né, ela não tem nome. A antiga é que recebe o nome de Estação Cultural Prefeito Roberto Varela, que no caso é tetraneto da baronesa. Mas a baronesa foi uma pessoa muito visionária. Quando o barão faleceu, foi ela que assumiu o controle da fortuna, assim como a Viúva Machado lá em Natal. Ela que foi a grande mulher que passou à frente junto com Alexandre Varela e os outros filhos, né, que assumiram o controle do poder. E logo depois os netos, como o doutor Manuel de Gouveia Varela, que inclusive está sepultado aqui. Esse cemitério, gente, é cheio de figuras ilustres, não só o barão com a baronesa, mas nós temos aqui, né, o 001 da OAB, primeiro advogado da OAB do Rio Grande do Norte, está sepultado aqui, doutor Manuel de Gouveia Varela, que era neto do barão, né? Neto do barão. Nós temos as figuras imponentes de mulheres, nós temos aqui, no caso, a ligação direta com Luiz Varela, que foi senador da República, o pai de Roberto Varela, certo? Então nós temos muitas figuras, né, daquele momento da história, quando você olha aqui o que representa a Capela do São Francisco. Ela é a principal capela, em termos de antiguidade, fora do centro urbano da cidade, né? Até porque, inclusive, com devoção, não a São Francisco, especificamente, mas sim a Imaculada Conceição, né? A igreja, inicialmente, quando ela foi edificada, no necrólogo dos documentos oficiais, ele faz reverência à Nossa Senhora da Conceição, como sendo uma das santas de devoção aqui dessa igreja, certo? E um outro detalhe, gente, que você que está vendo no vídeo aqui, essa cúpula alta aqui, ó, quando o barão recebeu o título do imperador, veio essa parte aqui de edificação, esse túmulo maior aqui, existe em torno de 7 pessoas sepultadas dentro dele. E nessa parte superior, vocês estão vendo uma coluna de mármore que veio da Itália, lindíssima, com o nome do barão todo desenhado sobre ela, para mostrar a importância do poder do barão dentro da capitania do Rio Grande. E lá tem todo o detalhe. E no passado, como as pessoas que não tinham posses não podiam adentrar na igreja, o padre, quando ele via até a cidade, ele ficava dentro desse túmulo. Tem uma porta ainda hoje, ele entrava dentro do túmulo, né, nessa passagem, e fazia a celebração, e as pessoas ficavam do lado de fora, aqui escutando o que o padre falava, né? Quando foi no ano de 1946, o então senador da República, Luiz Varela, ele decidiu, né, incorporar o patrimônio da igreja, essa linda capela, a qual pertence até os dias atuais. E aí, o local onde estão enterrados o barão e a baronesa é justamente no centro, no cruzeiro, não é isso? Isso, bem no cruzeiro, né? O cruzeiro, é a cruz que foi fixada, é justamente a veneração, né, que eles dois, tanto o barão como a baronesa, eram pessoas altamente religiosas. Eram pessoas que tinham uma devoção, né, o catolicismo muito grande, eram pessoas que costumavam assistir à missa sempre, né, na igreja. No caso, o barão foi quem deu o terreno para edificar a igreja da cidade. Você vê como ele era tão religioso.
O que muitos coronéis não fez, ele fez. O terreno da igreja do Ceará-Mirim, né, uma parte dele que existiam 2 engenhos que faziam a divisão justamente onde hoje é a igreja. A famosa Terra da Santa, que pertencia ao coronel Bento Viana, e essa parte que vai daqui até a igreja de lá, onde fica no centro, pertencia ao barão. E não só isso, o primeiro recurso em contos de réis doado para a construção da igreja foi do barão também, né? Que culminou hoje. Ele não chegou a ver a igreja. Um detalhe, né? O barão não chegou a ver a igreja sendo inaugurada, até porque quando o barão morreu, ainda faltava 20 anos para a igreja terminar sua edificação. Foi mesmo. A nossa igreja ela demorou 42 anos, 11 meses e 9 dias para ser inaugurada, o que não fez com que quem doou tanto para ela chegasse a ver ela na forma como eles tanto queriam, né? Agora é interessante, como a gente costuma dizer, que nós vemos as pessoas que têm poder aquisitivo e são apenas pessoas que tiveram dinheiro, prestígio, mas esquecem um pequeno lado, que são pessoas que empreenderam, ajudaram a fomentar, a fundar determinados locais e trouxeram progresso, não é isso? E acima de tudo são pessoas também benfeitoras, como a gente está vendo aqui o relato, né? Sim, sim, só para vocês terem a noção, no caso especificamente de Ceará-Mirim, né, quase tudo que a cidade tem hoje que usufrui, tipo o mercado público. O mercado ele foi construído pelo Coronel Soares, com o dinheiro dele. E a cidade toda usufrui de um patrimônio que não foi o poder público que construiu. A nossa igreja, que é a pérola da cidade, ela não foi construída com recurso do poder público. A praça que tem na frente da igreja, o trem que sai com seus trilhos levando o povo. Isso não era com recurso do poder público, isso era com recurso dos coronéis que construíam, bancavam. Até as estradas que se andam pela cidade foram aterradas com o dinheiro dos coronéis, que traziam pessoas que vinham de outros lugares para aterrar os caminhos, já que é um brejo. Então, quer dizer, quando a gente fala hoje em se locomover, até nisso teve alguém lá no passado que se preocupou em abrir uma estrada, em fazer uma ponte de ligação e que muitas vezes passa tão despercebido e muitas das vezes tão desmerecidamente lembrado pelo seu povo. Um negócio que vem lá de trás, não é isso? De muito lá de trás. Então fica esse convite, né, para você que quer conhecer mais sobre Ceará-Mirim, mais sobre a cultura de Ceará-Mirim, sobre sua história. Isso aqui, esse vídeo, gente, é só um pequeno fragmento do que a nossa cidade tem. Então fica o convite, vem para Ceará-Mirim, certo? Não conhecer só os engenhos, mas vocês em outro momento vão conhecer também a cidade, certo? Que tem muitos casarios luxuosos, preservados, que vocês podem fotografar, podem conhecer, mas sentir também o sabor da nossa terra. Aquele caldo de cana do mercado, que é hoje conhecido e tombado como o melhor caldo de cana do Brasil, é conhecido por lei. O sabor da nossa terra, do mel de engenho, da cachaça, da rapadura. O que faz ainda, né? Apesar de isso ser cultura que vem do século XVII, XVIII, XIX, mas em pleno século XXI ainda é tão vivo em nossa memória, né? Esses termos. E a gente convida você, né? Ceará-Mirim, que é a capital da nobreza do Rio Grande do Norte, você ainda tem a oportunidade de, mesmo não serem tombados, não sendo tombados, os casarões, eles ainda estão aí para provar a riqueza, né? E o afortunamento de muitas famílias de um passado glorioso. Muito bem.